Olá, meus alunos, minhas alunas, né? Estamos nos encontrando novamente, né, nesse espaço que é extremamente valioso para a gente, nesse momento que a gente vive ainda de pandemia, tá? E hoje, né, a gente vai por um caminho um pouco diferente que a gente está acostumado nos nossos últimos 3 encontros, né? A gente trabalhou com vocês, nos nossos encontros anteriores, tópicos do C3, que é do 6º e 7º ano. Hoje a gente está aqui para discutir um assunto que é do C4 e da EJA, tá? Que são os sistemas socioeconômicos, tá? E a configuração deles na nova ordem mundial. Só para a gente poder fazer uma consideração bem relevante, né, desse caminho geográfico, no 6º e 7º ano, nós trabalhamos os conceitos e utilizamos esses conceitos, né, e direcionamos esses conceitos para um espaço determinado, que é o espaço brasileiro, né, para a geografia do Brasil. Agora a gente vai aproveitar tudo que a gente estudou no 6º e no 7º ano para trabalhar a análise do espaço mundial, da geografia do mundo, ou seja, a gente sai de uma escala nacional e vai para uma escala maior, que é a escala regional dos continentes e do mundo, tá bom? Então vamos fazer a apresentação do nosso tópico de hoje? Vamos lá. A gente vai trabalhar hoje os sistemas socioeconômicos mais atuais e como eles foram se desenvolvendo para contribuir para a nova ordem mundial, tá? As modalidades que a gente vai trabalhar hoje, as habilidades que nós vamos trabalhar hoje relacionadas com a BNCC são analisar criticamente de que forma a hegemonia europeia foi exercida em várias regiões do planeta, notadamente em situações de conflito, intervenções militares ou influência cultural em diferentes tempos e lugares. E também nós vamos analisar fatos e situações para compreender a integração mundial, econômica, política e cultural, comparando as diferentes interpretações, globalização e mundialização, tá? Olha aqui, gente. Hoje, né, vocês perceberam aí que uma das habilidades, ela fala da questão da influência da Europa no restante do mundo. Por quê? Porque os dois sistemas econômicos que nós vamos estudar, que são os sistemas econômicos mais atuais, eles surgiram na Europa, e a partir da Europa eles foram se disseminando pelo restante dos países do mundo, tá bom? Então por isso esse recorte primeiramente na Europa, tá? Mas não que a gente vai se concentrar só na Europa, a gente vai trabalhar a geografia do mundo todo, tá? Como esses sistemas econômicos, eles configuraram o mundo todo, né? A gente vai começar a fazer essa análise hoje, tá? Vamos lá aqui para o capitalismo. O capitalismo hoje é um sistema de organização econômico e social predominante na maioria dos países. Ele apoia-se na separação entre trabalhadores que vendem sua força de trabalho em troca de salário e capitalistas, proprietários dos meios de produção que contratam os trabalhadores. Bom, gente, vejam bem, 2 aspectos extremamente importantes dessa conceituação aí, dessa definição de capitalismo. Primeiro, a separação entre os donos dos meios de produção, que a gente vai chamar de capitalistas, e os trabalhadores, que são donos da sua mão de obra, da sua força de trabalho. A gente já percebe uma divisão aí, dentro da sociedade, dentro do sistema econômico capitalista, tá? Outro aspecto importante é que hoje ele é o principal, ele é praticamente o único sistema econômico, né? A gente tem países pontuais que ainda onde predomina o sistema socialista, mas predominantemente hoje existe o capitalismo, tá bom? Isso é um aspecto bem importante. A segunda questão importante, né, é que os meios de produção, eles têm uma característica especial no capitalismo, que é a propriedade privada, né? Nós temos que os meios de produção, eles são
de uma parte da sociedade, né? Isso vai ser bem importante para a gente caracterizar o sistema econômico capitalista. Vamos lá aqui para a gente continuar nossa explicação. Esse esquema aqui ele vai mostrar de forma bem interessante como é que funciona o capitalismo. A gente tem o capital, que é um investimento inicial. Esse capital ele é investido numa atividade econômica. E essa atividade econômica, qual é o objetivo dela? É gerar um lucro. Tá? Bom, volta aqui rapidinho. Olha aqui, presta atenção. Imagina que tu pega uma fruta, coloca no liquidificador e vira um suco. Né? Ora, tem que acontecer alguma coisa nesse liquidificador para virar um suco. É a mesma coisa do sistema capitalista. Para nós termos um lucro, né, tem que acontecer algo específico nessa atividade econômica que gere um lucro. E é justamente esse mecanismo dentro dessa atividade econômica que é algo bem peculiar do capitalismo, que gera desigualdade, que a gente vai falar para vocês. Olha aqui, olha para cá. Toda atividade econômica no capitalismo, ela está baseada na exploração, tá? Essa exploração, se existe exploração, existe quem explora e existe quem é explorado. Logo, uma divisão, como a gente falou lá na conceituação anterior. Essa exploração vai gerar uma desigualdade social, uma desigualdade dentro da sociedade entre quem explora e quem é explorado, né? Essa desigualdade social é o que nós conhecemos como ricos e pobres. Outra característica importante para nós percebermos essa desigualdade social é a propriedade privada. Ou seja, quem é que explora? É quem tem a propriedade dos meios de produção. E quem é explorado é quem não tem essa propriedade. Culminando novamente o que a gente chama de desigualdade social. Tá? Olha aqui, gente. Percebam. O lucro só vai existir se essa atividade econômica ela for baseada numa exploração. Se não tiver exploração, não tem lucro. Ou seja, o lucro do capitalismo está baseado na exploração. A desigualdade social é uma consequência natural do capitalismo. Tá? Isso é bem importante a gente perceber. Vamos só finalizar aqui esse nosso esquema. Bom, está bem desenhado aqui o mecanismo que gera o lucro do capitalismo. Tá? Para nós finalizarmos a caracterização do capitalismo, vamos entender o seguinte, que o lucro, quando nós geramos o lucro, ele não para aí. Esse lucro, ele volta a ser mais capital para gerar mais lucro. Só que esse lucro vai ser gerado com base baseado em mais exploração, em mais desigualdade social. Olha aqui, gente. Percebam, é um círculo vicioso. É por isso que na história do capitalismo, a pobreza nunca vai acabar. Porque a gente vai ter sempre exploração, sempre desigualdade social. Entendeu? Esse é o mecanismo do capitalismo. E é importante nós percebermos que é esse sistema econômico que nós vivemos. Tá bom? Vamos falar agora um pouco da história do capitalismo. Como foi que ele foi se desenhando até agora? Vamos lá. Tá? As características do capitalismo. Tá? Como nós falamos, propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, ou seja, nós temos a oferta, nós temos a procura, regulando, né, o consumo e a produção das mercadorias. Nós temos o trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador ele vende a mão de obra. A gente tem a lei da oferta e da procura, né, como a gente falou da questão da economia de mercado. Nós temos a concorrência, né, a livre concorrência, e nós temos o lucro como produto de tudo isso. Vamos falar agora aqui das fases do capitalismo. Eu costumo falar que olha aqui, gente. Eu costumo falar que o capitalismo ele é como se fosse um videogame. Né? Qual é a lógica do videogame? Quando tu passa de fase, tu evolui. Né? A mesma coisa aconteceu com o capitalismo. Na história dele, ele foi evoluindo. Ele foi evoluindo. Foi passando de fase, ele foi evoluindo. Olha, quando tu evolui, tu fica mais forte. O capitalismo ele ficou mais forte. Né? Só que a gente sabe que o mecanismo de força do capitalismo é a exploração. Tá? Ou seja, no decorrer dessa história, nós vamos ter
os mecanismos de exploração sempre se aperfeiçoando. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A primeira fase do capitalismo é o capitalismo comercial, né? A época das grandes navegações, quando a Europa ela abre seus mercados para a América, né? E a principal atividade econômica é o comércio, por isso o capitalismo comercial. A sua segunda fase, né, é o capitalismo industrial, com a principal atividade econômica sendo a indústria, né? E aí a gente tem os lucros sendo aumentados com base numa atividade que gera uma riqueza muito maior, né? Porque transforma mais recursos naturais em produtos que podem ser comercializados, tá bom? E nessa terceira fase, que é o capitalismo financeiro, que é a fase que nós vivemos hoje, as principais atividades econômicas são as atividades financeiras, banco, bolsa de valores, fundos de investimentos, né? Ora, o que a gente percebe nisso tudo? Que quanto mais ele vai evoluindo, mais os lucros vão aumentando e mais mecanismos de exploração vão sendo criados para que esse círculo vicioso de capital e lucro continue funcionando, tá? Bom, gente, vamos aqui agora para o sistema socialista, que é um sistema que vem contrapor o capitalismo. Olha aqui, gente. Vamos só contar aqui, vamos fazer um contexto do sistema socialista, né? Na época do capitalismo industrial, nós temos uma exploração muito grande do trabalhador, né? Não existiam leis trabalhistas, a gente está falando da Europa do século XVIII, XIX, né? E alguns teóricos, vendo essa exploração, eles começaram a pensar alternativas, né? Alguns cientistas sociais, econômicos, começaram a pensar alternativas para o capitalismo, tá? E esses teóricos, né, o Karl Marx e o Friedrich Engels foram os expoentes maiores dessa corrente de pensamento, essa corrente socialista. Eles criaram um sistema econômico, só que eles criaram na teoria, né? E eles começaram a disseminar essas ideias, e essas ideias disseminadas começaram a criar partidos que começaram a lutar pelo socialismo, né? E aí vários conflitos políticos, econômicos, sociais foram eclodindo na Europa do século XVIII e XIX, né? Até culminar com a implantação do socialismo na Rússia, em 1917. Mas vamos lá falar do socialismo um pouquinho, tá? Sistema de organização política, econômica e social, hoje presente em poucos países, como China, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. A proposta desse sistema é a construção de uma sociedade sem classes e sem desigualdades. Olha lá, gente. Olha a principal característica do socialismo. Socialismo, social, né? Não existe desigualdade na sociedade. Todo mundo vai ser igual. Essa é a grande identidade do socialismo, tá? Ora, e foi o grande contraponto do capitalismo, tá? Vamos voltar para cá. Característica do socialismo: estatização, ou seja, não existe mais meios privados. Tudo que for necessário para a produção das riquezas é tudo do Estado. Se é tudo do Estado, a economia vai ser planificada. Ora, se o grande patrão é o Estado, tudo está estatizado, nós vamos ter o pleno emprego, tá? Só que uma característica marcante também é que, apesar de não existir patrões e empregados, todo mundo é empregado do Estado, o Estado que vai regular todas essas relações, foram criadas outras desigualdades sociais, que a gente vai ver mais um pouquinho para frente, tá? Vamos continuar aqui. Vamos falar da experiência soviética. Como eu falei para vocês, o primeiro país a adotar o socialismo foi a Rússia, em 1917. E esse processo perdurou até 1922, quando ela finalizou essa implantação desse sistema. Ela deixou de ser Rússia para se tornar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1922, tá bom? Após a Segunda Guerra Mundial, outros países, principalmente do leste da Europa, tornaram-se socialistas, tá? É um contexto que a gente vai discutir aqui no nosso terceiro tópico, que é Guerra Fria, tá? O modelo de governo instaurado na União Soviética e no leste europeu não seguiu as propostas originais, tá? Ou seja, ela teve
algumas peculiaridades que não estavam atreladas à questão do socialismo teórico, pensado pelo Karl Marx e pelo Friedrich Engels. Mas é uma questão importante, são os indicadores sociais e econômicos, tais como educação e saúde. Olha aqui, gente. Hoje, quando a gente fala em saúde, fala em educação, uma das referências mundiais, né? E eu não estou discutindo se é melhor, se é um país melhor ou pior, mas é um fato que Cuba, hoje, ela tem bons indicadores de saúde e de educação. E é um país socialista. Tá? Só que em contrapartida, né, a gente vai ter outros níveis de desigualdade, outros atrasos econômicos e tecnológicos. Isso é um fato marcante. Isso, inclusive, contribuiu para a decadência da União Soviética lá no final da década de 1980. Tá bom? Vamos voltar para cá. A China é um caso bem interessante. Hoje, a China ela é uma potência mundial. Tá? Ela é a segunda maior economia do mundo, inclusive a economia que mais cresce. Tá? E para a gente poder entender a China, que é um país socialista, politicamente ela adota o sistema socialista, a gente precisa entender alguns elementos desse socialismo chinês. Tá? Ora, ela tem uma economia planificada, o Estado toma conta de tudo. As empresas, as principais empresas, hoje as empresas estratégicas na China, elas são do Estado. Tá? Centralização das decisões políticas, ou seja, tudo passa pelo governo. Tá? O governo não só regula, ele controla tudo. Tá? Ao mesmo tempo que ele abre a sua economia para algumas empresas privadas. Tá? Algumas empresas privadas, desde que atrelada a algumas, já que a China ela é um mercado muito grande de consumidor e produtor também, então ela acaba criando algumas condições para que empresas de outros países se instalem lá. Isso foi criando fazendo com que a China se tornasse hoje uma potência mundial no que diz respeito à economia e também à geopolítica. Tudo isso, gente, todos esses elementos são os principais elementos, né, do socialismo chinês, que faz com que ele tenha características híbridas. O que são características híbridas? Características tanto do socialismo quanto do capitalismo, fazendo com que ela seja hoje essa potência que a gente conhece hoje. Tá bom? Bom, gente, pra gente dar mais uma adiantadinha, tá? Bora falar da Guerra Fria e do século XXI. Olha aqui. A partir do momento que a gente caracteriza capitalismo e socialismo, tá? Agora a gente tem como melhor mostrar para vocês o que foi a Guerra Fria. Tá? Ora, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, né, os principais países vencedores foram Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética. Tá? Foram os países que saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial. Só que a Inglaterra e a França elas estavam totalmente destruídas, apesar de saírem vencedoras. Tá? Ora, a União Soviética ela conseguiu manter o seu território relativamente intacto, né? Já que ela não estava bem no centro dos combates, dos conflitos. E os Estados Unidos eles só tiveram Pearl Harbor atacado na Segunda Guerra Mundial. Então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, quem realmente saiu vencedor dessa guerra foi os Estados Unidos e a União Soviética. Ora, um é capitalista, o outro é socialista. Ambos queriam o controle do mundo, já que eles saíram vencedores da Segunda Guerra Mundial. E é aí que começa um outro confronto pelo controle das relações econômicas, das relações políticas, geopolíticas, né, pela expansão das suas áreas de influência, já que um é capitalista e o outro é socialista. E é aí que começa o período da humanidade chamado de Guerra Fria. Vamos para cá. O fim da Segunda Guerra Mundial foi marcado pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, superpotências mundiais. É aí que a gente vai ter uma ordem mundial caracterizada como bipolar, que é uma disputa entre dois blocos. Um bloco socialista, comandado pela União Soviética, e um outro bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Bom, gente, olha aqui. A gente vai ter uma Guerra Fria. Por que a gente caracteriza esse período como Guerra Fria? Porque foi uma guerra ideológica.
uma guerra de ideologias, uma guerra de dois sistemas econômicos, né, buscando áreas de influência. Tá? Existiu uma tensão muito grande nesse período, né, uma tensão gerada pelos embates ideológicos que poderiam culminar com uma guerra militar, né? Literalmente uma guerra militar, um conflito militar, que seria uma terceira guerra mundial, né? Existia uma rivalidade muito grande entre essas duas superpotências, tá? E essa rivalidade gerou corridas. As mais marcantes foram a corrida armamentista, a busca por você criar um arsenal bélico poderoso para fazer frente ao seu inimigo, né? Não que eu vá usar, mas eu preciso ter um arsenal bélico suficiente para poder gerar o medo e gerar o respeito do meu inimigo. Foi isso que pensava a União Soviética, foi isso que pensou também os Estados Unidos. Dessa forma, houve uma corrida armamentista muito grande. E uma corrida espacial também, uma busca pelo controle do espaço, né? Já que isso também geraria poder para aquela potência, né? Então a gente tem dois viés de conflito, desse conflito, né, que caminharam para essas duas corridas, armamentista e espacial. Vamos ver aqui. A corrida armamentista foi uma corrida gerada por duas superpotências que investiam muito alto em arsenais militares como forma de intimidar o oponente, né? A corrida espacial foi uma competição pela supremacia na exploração do espaço. A consequência dessas corridas foi uma ameaça muito grande da eclosão de uma guerra nuclear, né? E aí a gente tem bem caracterizado a Guerra Fria, que é um período de confronto entre as duas superpotências, né? As relações internacionais eram relações tensas, era uma disputa por áreas de influência e pela hegemonia global. Olha, gente, olha aqui. Presta bem atenção. Ora, se eu, União Soviética, eu controlo mais países no mundo, significa que eu vou ter hegemonia do mundo. A mesma coisa os Estados Unidos pensavam. Ora, eu preciso obter mais áreas de influências que a União Soviética, ou seja, se mais países me apoiarem, significa que eu vou ter o maior controle do mundo, né? Já que eu vou ser o maior país capitalista, e a maioria dos países vão ser capitalistas. Então, era essa a lógica, conseguir mais áreas de influência, né? E por isso, essa corrida armamentista e espacial, né? Só que por trás também dessa corrida armamentista espacial, a gente tem uma corrida econômica, ou seja, eu tenho que manter a minha economia sempre bem construída, bem sólida, né? Eu não posso estar deixando crises econômicas perpassarem, né, pela minha economia nacional. A gente tem também uma corrida tecnológica, né? A gente tem que ter essa corrida tecnológica bem avançada. Eu tenho que sempre estar demonstrando que eu tenho capacidade de estar na frente do ponto de vista tecnológico. Então percebam que existia em todos os viés, existia essa questão de eu estar sempre à frente do meu inimigo, à frente do meu oponente, tá? Essa era a guerra. Essa guerra estava bem caracterizada, apesar de existir o risco de uma guerra militar, né? Mas a guerra ela se cavou mesmo no campo ideológico, no campo tecnológico, né? Enfim, vamos para cá. A União Soviética ela exercia influência sobre o leste europeu e sobre a Europa Oriental, tá? Essas regiões cujos países se tornaram socialistas, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. As principais áreas de influência dos Estados Unidos eram a Europa Ocidental e o Japão. Essa fronteira ideológica foi caracterizada nesse período como cortina de ferro, ou seja, era uma cortina que dividia os países sobre a área de influência soviética e sobre a área de influência americana. Para a gente entender bem uma área que ficou bem dividida, né, entre Estados Unidos e União Soviética, foi a Alemanha. Foi a grande derrotada da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha ela foi dividida, né, entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Oriental
sobre a influência da União Soviética e a ocidental sobre a influência dos Estados Unidos. Tá? Além, a gente tem a República Federal Alemã, que é ocidental, que eu falei para vocês, que é a capitalista. A gente tem a República Democrática Alemã, que é oriental, que eu falei para vocês, que é a socialista. Não bastando a Alemanha ser dividida, a capital da Alemanha também foi dividida. Tá? Berlim. Ela foi tão dividida que em 1961 foi criado o Muro de Berlim. Os países da América Latina, né, a região que a gente vive, eles ficaram sob a influência dos Estados Unidos. Tá? Influência ideológica, política e militar. Outro aspecto importante é que os países da África, eles sofreram um processo de descolonização. Tá? Ou seja, apesar de alguns países ainda serem colônias, literalmente colônias, né, eles sofreram a influência dessas duas superpotências para que eles pudessem ser descolonizados e assim seguir sendo influenciados ou por um ou por outra potência. Tá bom? E aí, gente, a gente vem aqui pro fim da Guerra Fria. Como é que a Guerra Fria terminou? Foi com a dissolução da União Soviética. A União Soviética ela deixou de existir, né, por diversos aspectos, principalmente aspectos econômicos. A economia entrou em decadência, né, até que a União Soviética ela não conseguiu acompanhar os Estados Unidos de respeitar a questão tecnológica também, tá? E aí a União Soviética ela começou a entrar em decadência do meio para o final da década de 1980, tá bom? Em 1985 a gente tem a Glasnost, que é uma abertura política, e a gente tem a Perestroika, que é uma reestruturação econômica da União Soviética. Né? Em 1991, a União Soviética ela deixa de existir, definitivamente ela deixa de existir, tá bom? E aí a gente tem uma nova ordem mundial, tá? Ora, agora os Estados Unidos, eles se sobressaem, né, com o capitalismo, e por conseguinte, o capitalismo acaba se tornando predominante no mundo todo, né? Ora, então agora a gente não tem mais uma ordem bipolar, a gente vai ter uma nova ordem mundial, que a gente não vai ter, onde nós não vamos poder mais caracterizá-la como dois polos, a gente vai ter um único polo, né? Só que a gente está falando do início da década de 90, né? A gente tem um único polo de poder, que é os Estados Unidos, porque ele se sobressai em cima da União Soviética, tá? Ó, olha aqui, gente. A gente está falando há 30 anos atrás, né? Quando a União Soviética ela entra em decadência, e os Estados Unidos ele acabam se tornando a potência mais hegemônica, tendo em vista que o capitalismo ele se tornou hegemônico no mundo, apenas com alguns países pontuais ainda resistindo com seu sistema socialista. Bom, a gente está falando há 30 anos atrás, né? Hoje, a configuração da ordem mundial ela está se desenhando por um confronto cada vez maior entre Estados Unidos e China, disputando comércio, disputando mercado tecnológico, disputando controle político, disputando áreas de influência, novamente um país socialista e um país capitalista. Mas isso é uma discussão para uma próxima aula, tá bom, gente? Eu agradeço muito, muito mesmo esse momento que a gente está vivendo, de estar discutindo, de estar podendo chegar até vocês dessa forma, que para mim é muito valiosa, eu tenho certeza que para vocês é muito valiosa. Um abraço, um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.